Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história sobre sonhos e sobre lutas. A gente vai conhecer um pouco mais sobre os povos indígenas do Ceará, ouvindo o que eles mesmos têm a dizer sobre o futuro que eles querem construir. E tudo parte desta pergunta. Parece simples, né? Mas ela é de uma profundidade imensa. Com que sonha o seu povo? A resposta para essa pergunta é o que vai guiar toda a nossa conversa hoje. Bom, para a gente começar a entender, vamos nos localizar. No centro da nossa história estão duas comunidades. De um lado, o povo Tabajara e do outro lado, o povo Anacê. Esses mapas ajudam a gente a ter uma ideia de onde exatamente essas lutas estão acontecendo. E a resposta para aquela pergunta do começo, sobre os sonhos, bom, ela começa e, na verdade, ela termina na Terra. A primeira parte desse sonho é, sem dúvida, a luta por um território livre. Para o povo Tabajara, o sonho é muito claro, é direto. Ter o seu território livre e principalmente demarcado de forma oficial. E veja bem, não é só sobre um pedaço de chão. É a esperança de poder viver sem ameaça, sabe? De ter segurança e autonomia no lugar que é deles. Esse é o sonho principal. E essa luta não começou ontem, né? Tem toda uma história. Eles contam que ali, nas décadas de 80, 90, as terras eram livres. Mas depois desse período, a situação mudou e mudou para pior, com a chegada de poceiros. Hoje, a realidade deles é outra. É marcada por muitos problemas, por ameaças constantes e por uma batalha na justiça para defender o que sempre foi seu. Agora vamos olhar um pouco para o povo Anassé, porque com eles essa conexão com a terra fica ainda mais profunda. Para os Anassé, a terra não é só um recurso a ser usado. A terra é um parente. E com parente, a gente tem um laço sagrado. E o que é fascinante aqui é justamente esse conceito, reciprocidade. Não é uma relação de posse do tipo, eu sou o dono da terra. É um laço de cuidado mútuo. Sim, eles usam a terra, mas com uma obrigação sagrada de cuidar dela, de garantir que ela continue viva. As árvores, os animais, o solo, tudo. E essa citação do povo Anassé, nossa, ela ilustra isso de um jeito muito poderoso. A relação com o território é comparada de uma mãe ou um pai com um filho. É sobre alimentar, cuidar, estar conectado e, o mais importante, ser parte daquilo. É uma conexão total, visceral. E essa conexão tão funda se manifesta na cultura, claro. A gente vê isso nesse grafismo tradicional. O conhecimento deles não vem de livros, vem da própria terra, das matas, do canto dos pássaros. Para eles, as folhas, as árvores, elas falam. É uma sabedoria que brota da natureza e que é passada de geração em geração. Ok, mas aí vem a pergunta, né? Como é que essa visão de mundo, tão conectada com o todo, sobrevive no mundo moderno? Esse saber ancestral agora enfrenta um desafio novo e também uma oportunidade, num lugar que a gente talvez não esperasse, a universidade. A universidade é vista como essa nova fronteira. Importante, sim, mas também muito difícil. É um espaço onde os estudantes e os professores indígenas precisam lutar muito para conseguir inserir seus parentes e seus saberes num sistema que, na maioria das vezes, não foi pensado para eles. E aqui está o X da questão, sabe? O grande conflito. A Universidade Ocidental divide o conhecimento todo em caixinhas. Aqui fica a medicina, ali a biologia, mais para lá a sociologia. Só que para a visão de mundo indígena, essa separação não faz o menor sentido. Tudo está conectado. Como é que um estudante de engenharia, por exemplo, vai proteger a natureza se o curso dele não conecta o conhecimento técnico com espiritualidade, com o todo? Então, a solução que eles propõem não é abandonar a academia, de jeito nenhum. É transformar a academia. Eles pedem que a universidade ajude a criar pontes, sabe? A juntar o pensamento acadêmico com outros pensamentos, outras ideologias e, o que é crucial, com a espiritualidade. Isso nos leva ao ponto principal, ao objetivo final de ter essa educação. Não é o sucesso individual. A palavra-chave aqui é retribuição. O conhecimento que se adquire na universidade é visto como uma ferramenta para ser levada de volta para a comunidade, para fortalecer o povo e a sua resistência. E tudo isso nos leva, então, a um quadro mais amplo. A luta indígena não é por uma coisa só. É por um conjunto de direitos que estão todos ligados entre si e que garantem não só a terra, mas a cultura e a própria vida. E aqui estão os pilares dessa luta, que foram mencionados tanto pelos Tabajaras quanto pelos Anassé. Começa com a demarcação da terra, claro, mas vai muito além. Passa pela preservação da natureza, pela defesa dos animais e chega nos direitos básicos de saúde e educação. No fim das contas, como eles mesmos falam, é a luta pelo simples direito de existir.
Então, o que a gente tem aqui são dois povos em lugares diferentes do Ceará, cada um com suas histórias, seus desafios, mas o que essa análise mostra é que, na essência, eles compartilham um único e poderoso sonho: a liberdade de viverem de acordo com sua cultura, no seu território e em paz. E a gente termina com uma reflexão, que é quase uma provocação. Se, como a gente viu, a sabedoria, a cultura, a identidade inteira de um povo vem dessa conexão com a terra, o que acontece com esse povo quando a sua terra é tirada? É uma pergunta que fica no ar e que resume a urgência e a profundidade dessa luta toda.